Eu sinto muito pela perda de PC Siqueira. Com certeza, uma inspiração para a maioria das pessoas que buscam fazer alguma coisa na internet. E como é perigoso a vilanização das pessoas, né? Porque quando você quer reafirmar uma ação cruel, você usa esse subterfúgio para justificar, para embasar e se perdoar das consequências dos seus atos cruéis. E esse subterfúgio é a vilanização. Você torna alguém vilão e, portanto, merecedor do seu castigo, da sua punição, da sua crueldade. Afinal de contas, se você vilaniza, se é um vilão, ele, de certa forma, é desumanizado, né? Bastante antropocêntrico isso, né? O que não é humano não merece viver, não merece ser feliz, não merece existir. E é isso. Se você parar para pensar que a gente cria as narrativas para dar sustento às nossas crenças, para dar sustento à imagem que nós temos de nós mesmos. Então, qualquer narrativa que faça sentido, que concatene as ideias sobre o que nós temos sobre nós, a gente abraça. A gente abraça como se fosse uma verdade. Então, se você sente que você foi injustiçado, ou que você tem o direito de injustiçar ou castigar alguém, qualquer narrativa que junte com isso, você vai abraçar. E você vai usar isso para se justificar. Talvez não só justificar, mas também fofocar. Fofocar no sentido de contar histórias. Numa forma de se aliviar. Isso pode ser usado em defesa de si mesmo ou para atacar outros. Ou até mesmo atacar a si mesmo. Você cria histórias. E você pinta essas histórias e cria firulas para estas histórias. Você amplia ou diminui essas histórias e conta essas histórias. Todo mundo faz isso, todo mundo conta história. Nem sempre é 100% idêntico ao que aconteceu. Né? Às vezes a gente reproduz exatamente o que a gente quer que seja. A gente escuta o que a gente quer ouvir, a gente enxerga o que a gente quer enxergar para encaixar com a nossa narrativa do que está acontecendo. Faz sentido? E é isso. É horrível quando você vilaniza alguém. Quando você vilaniza alguém com essa intenção de você poder fechar os olhos e lavar as mãos em relação a alguma sacanagem, alguma covardia, alguma desonestidade que você possa vir a ter ou cometer contra alguém ou contra si mesmo. Afinal de contas é isso. É apenas um vilão. Essa pessoa fez mal. Essa pessoa é cruel, essa pessoa
abusiva. Portanto, ela merece ser abusada, portanto, ela merece morrer. Ela merece passar. Ela merece ser linchada, destruída, cancelada. Aqui a gente não está falando sobre heróis e vilões, de fato. Será que existem isso? Heróis e vilões? E aí você tem um monte de coisas falando de fofocas, um monte de páginas no Instagram fazendo fofoca sobre pessoas que estão em momento de fragilidade e que não aguentam essas fofocas, essas deturpações da realidade. Todo mundo deturpa as coisas. Todo mundo tem algum grau, ou sofre algum grau, ou escolhe sofrer algum grau de dissonância cognitiva. Nem todo mundo está 100% atento e consciente todo o tempo. Essas coisas pegam a gente. A questão é qual é a atitude que você tem consigo mesmo, sabendo que isso pode acontecer. Pois saiba, isso pode acontecer. Será que você está o tempo inteiro se questionando sobre as suas narrativas, o que você escolhe, como você escolhe enxergar o mundo? Porque uma vez que você coloca essa lente, você vai ver tudo através dela. Que impacto isso tem não só na sua vida, mas na vida das pessoas que convivem com você? Hein? Olha só. Finais. Encerramentos. Às vezes as pessoas não querem mais. Elas simplesmente não querem mais. Mas elas não conseguem aceitar que elas são essa pessoa que chega e fala com sinceridade e honestidade: não quero mais. Não quero mais por tais razões ou tais sentimentos. Não. Elas preferem criar um personagem no outro. Elas vilanizam o outro para justificar suas emoções. Eu tenho ódio porque essa pessoa me fez mal. Essa pessoa é ruim comigo. Seja ou não, mas você cria isso. E aí você consegue justificar os seus atos. Você simplesmente abandona, você some. Ou você cria uma série de maluquices, uma série de ideias e historinhas para poder castigar aquele ser que mexeu com você, que fez você se sentir frágil, débil, que fez você se sentir vulnerável. Você não quer se sentir vulnerável, você não quer se enxergar como um ser vulnerável. E você não aceita essa honestidade, você não aceita esse ser porque isso não faz parte da ideia que você tem de si. E aí você vai lá e cria. Você conta histórias para si mesmo ou para outros. Essa pessoa é assim. Portanto, está justificado a crueldade que eu vou fazer contra essa pessoa. Está justificado eu instigar, fazer essa pessoa acreditar em coisas para depois sair fora. E como é conveniente, não é mesmo? Deixar alguém te orbitando. Isso é apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Isolado, talvez. E é isso. As fofocas muitas vezes acontecem, como muitos autores falam, pelo simples fato de você se sentir constrangido em relatar os seus incômodos ou contar suas histórias. Imagine só, você está convivendo com alguém e algo lhe incomoda e você chega lá e relata isso. Tais coisas estão me incomodando. A pessoa desdenha de você, ela ri na sua cara. Como você é imaturo. Isso não é verdade. Ela não aceita que ela possa errar com outra pessoa, porque a imagem que ela tem de si é perfeita. É um ser inerrável. Inenarravelmente inerrável. Infalível. Né? Quem é
infalível. Então, é isso, falta muita humildade nas pessoas, né? Falta muita humildade, falta muita escuta, consciência. Não adianta nada ter um discurso lindo, maravilhoso, que esteja de acordo com as narrativas odiernas que fazem sentido para a grande mídia ou para a maioria das pessoas, ou para a maioria dos seus amigos. Seja de esquerda, de direita, do centro, de cima, de baixo, do meio, de qualquer lugar. Se você não se questiona, se você não se coloca contra a parede e é transparente consigo mesmo. Porque quando você mente para si, quando você não revela para si mesmo o que você sente, o que você pensa, mentindo para si mesmo, você mente para o outro com convicção de que está falando a verdade. E, portanto, você se exime de qualquer responsabilidade das consequências que suas mentiras podem fazer, que suas fofocas podem fazer, que os seus castigos podem fazer, que as suas punições podem fazer. E você está punindo alguém. Você está punindo alguém exatamente pela falta de performance que você esperava daquele ser naquela situação. Uma performance da sua mente e não daquele ser. Tudo parte daí. Uma terceirização maluca de responsabilidades e de performances. O PC Siqueira, no dos últimos vídeos dele, ele falou: e aí? Como é que supera isso? Como é que a gente consegue amar a si mesmo? E ele tinha esperança de conseguir amar a si mesmo. Amar a si mesmo é muito difícil. Não é tão fácil. Ainda mais dessa forma intoxicada que a gente está. Com essa alimentação que a gente tem. Com essa toxicidade que a gente alimenta dentro da gente. E que a gente aplaude nos outros. Você aplaude a toxicidade dos outros. E você alimenta o que tem dentro de si. Como é que você vai conseguir se amar? Porque dentro, lá no fundo, se você tem alguma sorte de sentimento, de transparência consigo mesmo, eu acredito que todo mundo tem em algum nível inconsciente, isso vai te deixar confuso. Porque você se olha no espelho, você começa a observar seus atos, suas ações, você observa que não faz sentido, que você é incoerente, incongruente. Não que exista uma congruência universal absoluta, mas você sabe que tem alguma coisa errada com o que você diz, com o que você fala e a forma como você se porta. Mas você prefere fechar os olhos, lavar as mãos, dar de ombros e esquecer. Eu não acredito em karma, em reencarnação, em dharma, nada disso. Mas as coisas circulam, elas dão volta. Então, pode ser que haja fim. E a gente tem visto muitos fins. E a gente tem passado por muitos fins. E a gente tem dificuldade de aceitar os fins. Principalmente quando eles não fazem sentido. Porque a gente escolheu mentir para si mesmo. E para o outro. Bom, é isso. Eu não sou grande nessa história aqui, nessa brincadeira, não tenho muito alcance, muita voz, mas eu senti muito de falar sobre esse tema, porque é algo recorrente na vida de todos nós e fortemente impactante, né? Então, como é que a gente vai conseguir amar se a gente não consegue se amar? Como é que a gente vai conseguir ser verdadeiro com outro se a gente não consegue ser verdadeiro consigo? Como é que a gente vai contar uma história
minimamente honesta para o mundo se a gente cria uma história desonesta para a gente, para justificar a nossa crueldade. Eu acho que a partir do princípio que a gente pode ser mau e cruel. E a partir daí escolher. E não só é com a gente ou com o próximo, mas com tudo. Com tudo, com o mundo. Com os animais, com as plantas. E será que é sobre isso? E será que tá tudo bem?